Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e eu vou usar aquele meme do Seu Madruga para a série The Last of Us. Série bonita, série bem feita, série formosa. Eu sou a Bia Amêndola e eu não sabia que eu precisava ver Pedro Pascal e Bella Ramsey juntos, mas eu estou feliz que a gente teve isso nessa série. Perfect. Olá, eu sou Camila Couto. Eu não sabia que eu ia ter que falar uma frase de efeito aqui, mas eu só queria falar que eu estou apaixonada por essa série. Fala galerinha, Thalita Amaral aqui. Eu preciso dizer que nós temos a melhor adaptação de games live action já feita. É verdade. E é isso aí, ouvintes. Sejam todos bem-vindos à nova temporada do podcast do Papo Nerd. E o assunto deste episódio 88 é a série original da HBO, sendo aí uma produção conjunta da Sony Pictures Television e é baseada no aclamado game The Last of Us. A primeira temporada está completa e disponível na HBO Max, com 9 episódios, e em geral está falando super bem do sucesso. Então, se você não assistiu ou não terminou a série ainda, tome cuidado com os spoilers desse Papo Nerd. Corte rápido. E você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então corra lá, se inscreva e ative as notificações. Aproveite para seguir também as redes sociais e interagir com @Papo Nerd Oficial. E não saia daí, que a gente volta logo, depois do nosso Mural! IJ Livreiro. Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí, venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E para você que deseja ajudar a produção de conteúdo do Papo Nerd, é bem simples. Basta fazer uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Os links estão na bio do Papo Nerd Oficial. Lá tem vários níveis com metas bem legais e você já pode ajudar com valores a partir de R$1. Ou pode colaborar com o Pix da Alegria, enviando qualquer contribuição para papointernerd@gmail.com e levando o Papo Nerd Oficial cada vez mais longe na podosfera. A série The Last of Us acompanha a jornada de Joel, interpretado por Pedro Pascal, que é meio que um contrabandista com a tarefa de escoltar a adolescente Ellie, interpretada por Bella Ramsey, através de um Estados Unidos pós-apocalíptico em um futuro distópico que começou com um surto de infecção por um fungo, pasmem, fungo conhecido como Cordyceps. E antes aqui da nossa rodada inicial, eu quero saber aqui das garotas se elas já jogaram o game, porque eu não joguei, mas por conta da série já acho que é bem interessante, né? Seria bem legal aí uma gameplay contra esses zumbis aí. Olha, eu comecei a jogar uns anos atrás, porém
Eu parei no meio que eu empaquei numa parte, porque eu não sou gamer, né? Eu sou uma pessoa ali, eu jogo de vez em quando. E eu empaquei, aí a vida entrou no meio, que tava fazendo após, trabalho, nananã. Aí eu nunca mais voltei. Mas eu sei, eu sabia já o que acontecia, porque eu não me importo com spoilers, né? Então já tinha me contado. E, assim, eu não posso comentar exatamente, assim, aspectos da adaptação como um todo, mas eu acho que a série funcionou super bem para quem não jogou tudo, para quem não teve esse envolvimento maior com o game. Olha, eu joguei bem pouco do primeiro jogo e faz um tempo já, então eu fui bem tranquila na série porque eu sabia que eu não ia lembrar de quase nada. O jogo em si eu gostei bastante das partes que eu me lembro, né? Eu lembro que eu gostei bastante, mas o que mexeu comigo mesmo foi a série, por toda a emoção por trás dela, né? Eu acho que a gente vai falar mais pra frente sobre a adaptação, então eu vou deixar mais pra frente. Eu tenho Xbox, né? Então eu tenho essa desvantagem, mas o meu irmão que tem PS, ele jogou tanto um quanto dois, então eu meio que acompanhei um pouco disso para ter uma noçãozinha. Mas quando eu falo, né, que é a melhor adaptação de games sem jogar, parece incoerente. Mas eu penso assim, se chega pra gente, consumidor da série bom, já é uma prova que é um sucesso. Porque as outras obras vindas de game, eu não consegui me envolver tanto quanto com essa. Então, eu acho que é o sinal do sucesso desde já. Sim, eu concordo, né? A gente tem aí o exemplo aí, por exemplo, do Netflix, né, que trouxe aí The Witcher, né? Uma série muito, muito boa também, mas eu acho que, né, não chega aos pés de The Last of Us, realmente, né? E vamos começando aqui agora com as nossas primeiras impressões sobre a série. E vamos lá, meninas, me digam, né, qual foi o diferencial aí, qual a característica singular que conquistou cada um de vocês em The Last of Us? Tia, eu acho que a série, ela conquista porque ela tem ali no cerne dela um bom drama. Que é o que, na verdade, é o que é o essencial, né? Para qualquer série ou filme ter sucesso, é ser uma história que atrai as pessoas, né? Que se conecte com as pessoas. E eu acho que The Last of Us fez isso muito bem. Tanto na figura, né, do Joel, do Pedro Pascal, quanto na Ellie e da Bella Ramsey. Você tem aí duas pessoas que têm bagagens completamente diferentes, vivências completamente diferentes, e elas estão tentando aí sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. E eu acho que a relação deles, como é construída, é muito real. Porque é aquela coisa, né? Vai aos poucos. No começo, os dois estão meio, né, menos abertos um para o outro, mas aí eles vão quebrando gelo, vem a Ellie com as piadinhas, o Joel começa, né, a se abrir mais de uma forma paternal, né, algo que não fazia muito tempo, e eu achei essa dinâmica muito cativante. Eu acho que é o coração da série e é o que faz ela ser tão boa. O que cativou mais pra mim na série foi a forma que foi apresentado as relações humanas, principalmente em um momento pandêmico, né? Um estado bem crítico, né? Em um momento onde a gente não tem mais esperanças, porque a gente tem a Ellie ali que pode ser, querendo ou não, uma salvação, com um DNA talvez imune àquele fungo. Mas as pessoas não sabem, então meio que é sem esperança para aquelas outras pessoas. E como aquelas pessoas se relacionam, tanto para se proteger quanto para proteger as suas famílias, né, as pessoas ao seu redor. E cada núcleo ali apresentado nos episódios mexeu bastante comigo. Como a Bia falou, é muito emocionante. O drama, né, é muito forte. Então, isso me cativou bastante. E a forma, querendo ou não, que foi adaptado, eles tiveram umas sacadas muito, muito inteligentes na hora de explicar algumas coisas. Que eu tava conversando com alguns amigos que jogaram recentemente o jogo para poder comparar, e eles falaram, no jogo não tem essas explicações porque não faz sentido estar ali.
Só que pra mim, como espectadora, fazia muito sentido aquelas explicações estarem ali. Como surgiu, a forma que a doutora deu a notícia para os militares, a explicação do porquê que a Ellie é imune. Então, assim, todas essas explicações, mesmo que tomaram certo tempo do episódio e que algumas pessoas podem ter considerado uma barriga, para mim fez muito sentido, porque eu não me lembrava como é que era no jogo, entendeu? Então, para mim fez todo o sentido aquelas barrigas que as pessoas se incomodaram e pra mim eu não me incomodei nem um pouco. E que deixou ainda mais emocionante. Eu digo que a série ela me comprou já no primeiro ato, a primeira cena que foi aquele talk show onde tem aquele debate com o cientista. Eu sou bióloga de formação, então quando o cara fez aquele panorama comparativo de como a gente superestima vírus, bactérias e meio que os fungos são os esquecidos do rolê, e como ele apresentou aquilo, eu falei, nossa, eles vão realmente embasar, porque o único receio que eu tive de entrada na série era ser um The Walking Dead da vida, porque para mim essa questão do zumbi está muito saturada, tanto que The Walking Dead é uma série que eu não consegui acompanhar. Tentei, mas Resident Evil, eu não estava afim de coisa de zumbi. E aí, nesse primeiro ato, eu vi que ia ter um embasamento científico ficcional, sim, mas que tinha um sentido. Aí eu falei, opa, interessante. E foi tão bem construído que a palavra zumbi não passava na minha mente depois de um tempo. Realmente a palavra infectado firmou. Aí eu achei bom a Camila ter falado, porque esse episódio da cientista, que também é no primeiro momento que aparece ela, quando ela meio que recebe a notícia de como tudo aconteceu, ela já fala, bombardeia tudo. Eu achei aquilo tão impactante, tão forte, tão emocional. Eu falei, gente, essa série não vai ser mesmo apenas protagonistas fugindo de pessoas tentando matar eles, assim. Vai ter história. E eu acho que o diferencial é isso. A série, ela tem história. A série tem uma construção fraterna que é linda. Aquele último episódio eu chorei. Na verdade, eu chorei nos 4, 5 episódios. Eu não esperava isso. Eu imaginava, vai ter um episódiozinho que você vai chorar, mas eu chorava quase em todos. Eu achei eles que conseguiram criar um vínculo. Inclusive, o meu irmão que joga, ele chegou a falar, Thalita, essa construção no jogo ela é bem mais lenta, então você vê realmente o amor ali entre a Ellie e o Joel crescendo. Aí eu falei pro meu irmão que, mesmo a gente tendo poucos episódios, eu vi que eles conseguiram construir. Me convenceu da forma como foi estruturada aquela relação fraternal, praticamente, a certo modo. Então, eu acho que a série soube acertar. Vocês vão ver que hoje eu tenho pouquíssimas críticas a fazer. E eu digo, ela só não vai fazer a limpa nas premiações porque tem a última temporada de Succession aí para atrapalhar ela. Porque eu acho que ela teria grandes chances. Eu concordo, né? Vocês pontuaram muito bem aí. E acho que dá para dizer que, né, tá no começo do ano praticamente aí, mas tem potencial para ser uma das melhores séries do ano. Eu gostei muito de The Last of Us, porque justamente eu também tinha esse medo, Thalita, de ser uma The Walking Dead aí da vida. Porque a gente sabe que The Walking Dead é uma série de drama, foca ali nas relações e tal, e os zumbis, eles estão lá meio que como pano de fundo. Então eu falei, gente, eles vão adaptar essa série de um jogo, então assim, eu tô um pouco com o pé atrás disso. Mas ao mesmo tempo eu tava com saudade, né? Diferente de achar que tá meio saturado as coisas de zumbi, eu tava com saudade. E eu falei, mas vou dar um crédito aí, vai que é uma coisa diferente aí, né, que vem melhor. Então, na minha opinião, eles souberam trazer isso de uma forma diferente e para mim ficou melhor, porque apesar de ser a primeira temporada ainda, The Walking Dead, assim, eles não mostram o início da infecção, eles dão muitas informações sobre o que está acontecendo, e ali não, ali eles já falam de cara, ó, isso aqui, né, começou dessa forma, né, aí expandiu, a sociedade caiu, então formou-se ali meio que uma ditadura, né, entre os sobreviventes. Aí, do outro lado, você tem os vagalumes ali, né, que são meio que os rebeldes ali da história. Então, nisso tudo aí, tem uma narrativa muito, muito boa, uma história muito boa para ser contada.
E aí vem as relações entre ali o Joel e a Ellie, que é o foco de tudo. Cara, é muito, muito legal. Ela foi bem construída, eles souberam fazer isso, né? É igual no jogo lá, você tem que, é mais lento porque vai sendo construído aos poucos. Aqui eu acho que eles souberam trazer isso de uma forma assim, que mesmo para quem não jogou, você consegue se identificar, você consegue se emocionar com a história de cada um ali, né? Até porque, se a gente for olhar no início, o Joel, ele tinha a filha dele, a Sarah, né? Que, assim, a atuação também, né? Gostei demais daqueles primeiros episódios lá. Aquela menina mandou super bem. Então, a relação dele, de pai, com a garota lá, e ele, no final, não conseguindo salvar ela, ele meio que agora, ele tá meio que se redimindo, né? Fala, poxa, eu não pude salvar minha filha, mas agora eu tô com a outra filha aqui, né? Que ele acaba meio que adotando ela. Então, isso no final da temporada cai uma ficha ali que eu falei, caraca, esse cara ele vai fazer de tudo para proteger essa garota agora. Tudo que ele não pôde fazer pela Sarah. Então, realmente, cara, né? O foco mesmo, né, do jogo e da série é a relação entre os dois, mas a gente vê que ali também, para os coadjuvantes ali, são personagens super, super importantes ali para a história que agregam bastante, né? Foco nas relações, uma série de drama, ótima série. Começou muito bem essa primeira temporada aí, gente. E vamos pegando aqui logo o gancho, né, que a gente falou um pouco aqui sobre essa questão da narrativa, né, que é tão boa aí, na minha opinião, né, que a história do jogo parece bem atraente, né, me dá vontade até de querer jogar por conta de ter assistido a série, e ao saber também que tem esses zumbis infectados aí com categorias, né, diferentes, a gente vê que conforme eles vão ficando, sobrevivendo muito tempo, parece que eles vão sofrendo mutações, né, eles vão ficando bem diferentes, né? Então, um ponto que eu acho legal para a gente começar ali a falar, né, dessa questão toda aí, é de algumas pessoas terem falado que, poxa, apareceram poucos infectados, né? No jogo tem mais. Eu, ao contrário, já acho que serviu esse uso meio que moderado dos infectados, serviu para poder contar a história, porque o foco ali acaba sendo mesmo as relações. Então não tem por que você ficar gastando, mostrando zumbi o tempo todo, porque eu acho que é desperdício. Para mim, eles usaram de forma pontual e precisa, e foi o que funcionou ali para mim nesse ponto, né? O que vocês acharam? Eu concordo totalmente, Ti. Até porque se a gente parar para pensar que a série se passa em um momento que, né, já tem 20 anos da pandemia, a situação é diferente, né? Tem as zonas de quarentena, tem lugares que estão mais ou menos controlados. Então, acho que não faz sentido ter um excesso de infectados vagando em todos os lugares. Que eu acho que isso ia até diminuir o impacto de quando eles realmente aparecem. Por exemplo, o momento que aparece quem joga chama de baiacu, né? Aquele que é o último estágio do infectado. Meu, quando aparece ele, é um momento arrepiante, tem muito impacto. Se eles tivessem colocado vários, não ia ser igual, sabe? Eu acho que eles souberam dosar para realmente ser nos momentos impactantes. Até porque é isso, um cenário já tá 20 anos nesse mundo distópico, tem um pouco de tudo, né? Tem infectado, mas aí também vai ter os militares que têm os seus interesses, tem sobreviventes legais, tem os sobreviventes, né, não tão legais assim, e eu acho que a série fez um bom mix de tudo isso. Eu concordo bastante com você, Bia, e eu acrescentaria um ponto. Quando eu vi algumas dessas reclamações também, sobre não ter tantos infectados, o que eu pensei? Não adianta ter tantos infectados, porque isso aumenta muito a ação no jogo, tiroteios, eles terem que ficar se escondendo, sendo que essa ação foi proporcionada pra gente por um perigo que pelo menos eu acho maior, que são os não infectados.
Porque os infectados, eles estão tomados pelo fungo, eles estão agindo de forma instintiva. Então, eles são perigosos, mas a gente entende que eles estão fazendo aquilo pelo próprio instinto, pela força do fungo. Mas quando um não infectado, uma pessoa, tenta matar, mesmo que seja para se proteger, tenta matar o Joel e a Ellie, a gente toma aquilo de uma forma muito emocional, que é a nossa forma de agir como uma pessoa, um espectador da série. Por que que durante o jogo a gente gosta muito da ação? Porque é quando a gente tá ativo. Quando a gente tá assistindo a série, a gente tá muito passivo e a emoção traz a gente pra dentro da série. Então, eu acredito que eles tenham diminuído um pouco as aparições dos infectados, tanto para dar esse impacto que você falou, quanto também para trazer a gente pra dentro da série com a emoção. E não com a ação, que isso poderia até tirar um pouco do drama e trazer muita ação de forma desnecessária e ficar muito cansativo. Concordo. Eu acho que teve equilíbrio. O episódio da morte da Tess, né, que é o segundo episódio, se eu não me engano, para mim é a parte didática, que vai explicar como que os infectados agem, aí a gente vê as categorias. Então, eu, como ignorante do jogo, ali entendi como funcionam, aquela forma, né, que as hifas meio que se espalham, eles sentem vibrações. Então, aquele segundo episódio serve para a gente entender como eles funcionam. Então, tem uma didática que é importante e ali tem ação. E eu achei interessante que aí no segundo episódio teve uma galera que reclama, nossa, a Ellie quase não fala, quase não tem diálogo. Porque o objetivo daquele episódio era os infectados, para a gente entender a dinâmica deles. Aí a gente tem mais para frente aquele outro episódio do Baiacu, que aí é para ver o pau quebrando, aquela sequência, né, que literalmente a terra afunda e eles brotam. Gente, eu achei muito irado. Inclusive, eu falo, gente, como faz diferença um efeito prático, né? Maquiagem, dá todo um visual, uma sensação muito mais artesanal para a experiência fica redobradamente mais interessante. Então, aquele episódio também eu acho que traz muita ação. E os demais, as meninas pontuaram muito bem. Aí é a ação dos saqueadores, que talvez, né, sejam pessoas que ofereçam muito mais risco, apesar de que a questão do infectado é aquela coisa, né? O não ter chance. Então, rola todo aquele medo. Enfim, eu acho que está na quantidade certa para o meu gosto. Eu não sou uma pessoa tão afeiçoada a filmes de ação, séries de ação, propriamente dita. Então, são justamente os elementos de drama, os outros componentes que me atraem. Então, eu, pessoalmente, dei graças a Deus que foi com equilíbrio, que foi com sabedoria esse uso. Isso é muito bom, né? Porque serve para poder, de certa forma, né, enriquecer a história ali, né? Você economiza um pouco em alguns pontos, né, e gasta um pouco mais em outros, que eu acho que essa dosagem aí, ela pode fazer toda a diferença. E tem essa questão também, né, da infecção, que, se não me engano, ela é um pouco diferente do jogo. No jogo parece, né, que eles têm um cuidado a mais com máscaras, né? Então, são questões assim, isso, com questões de adaptação, que se você fosse trazer isso para uma série, né, que é uma história que você está contando de uma outra maneira, né, que tem um outro foco, eu acho que ficaria um pouco mais complicado, né? Como é que você vai toda hora a gente com máscara, né? Então, assim, foi legal eles trazerem dessa forma, porque não fica complicado. E tem também a questão também dos atores, tem que mostrar demais o rosto, né? Se ficar escondendo o rosto da galera, né? Não vai ser meio que legal. Mas eu achei também super, assim como a Thalita pontuou aí, didático, essa questão de você explicar dos níveis, né, desses infectados. E algumas pessoas comentaram lá no Twitter que na série ela ficou bem mais detalhada, essa questão como se fossem umas raízes, né? Seriam as hifas, né? Eu não sei, porque às vezes as vibrações em um lugar, né, fazem os infectados se comunicarem com o outro, né? Esse segundo episódio aí, ele mostrou isso pra gente. Estava uma distância muito longe, mas a vibração atraiu os infectados para aquele lugar, né? Então, eu achei super legal.
E seguindo aí nesse ponto então de narrativa, eu acho que a gente pode começar a explorar um pouco aqui agora, em cima do que vocês falaram, que tirando ali os infectados, que é um tipo de ameaça, né, mas estão meio que como pano de fundo, vamos falar da Fedra então e dos vagalumes, né, que seriam ali meio que a Shield e a Hydra, né, os opostos ali desse mundo aí. Então, no começo, eu estava achando que a Fedra ia ser a galerinha boa, mas não, eles na verdade são a ditadura. E aí quando você vai ver, tem os vagalumes que são os rebeldes, eles também não são tão bonzinhos assim. Então eu acho que ficou legal você não usar assim muito preto e branco para definir, você usa sempre um meio termo ali, mas dá para você ver, para você enxergar quem são os vilões e quem são os mocinhos, né? Ora, né, parece que tende um pouco mais para um, ora tende um pouco mais para outro. Só que, na minha opinião, ali a Fedra ela se estabelece como uma ditadura. E os vagalumes, eles mesmo não sendo assim os mocinhos, né, os inocentes, eu ainda acho que eles estão tentando fazer a coisa certa. O que vocês têm a dizer sobre isso? Não, total. E eu acho legal porque a série explora várias nuances, né, dentro desse tema do poder, porque a gente tem, por exemplo, a liderança da Marlene lá em Boston, que vo- você vê, é uma liderança assim que se apresenta mais sensata, né, mais pé no chão, mas você tem, por exemplo, o grupo rebelde da Kathleen, que eles encontram ali em Kansas City, Vida que louca pra é caramba. outra coisa totalmente diferente, que eles conseguem fazer a revolução, mas eles acabam se mostrando ali que não são exatamente tão melhores do que a Fedra, né? Porque, veja bem, a Kathleen embarca na jornada de vingança dela e ela literalmente manda os subordinados dela ignorarem que tem algo ali, embaixo do chão, que vai dar ruim. E você fala, não vai dar certo isso aí. Então, eu acho legal que a série foi explorando um pouquinho desses grupos, nessas diferentes comunidades, para mostrar que é isso aí, gente. O apocalipse você vai encontrar de tudo e não vai ter exatamente mocinho nem vilão, porque mesmo a Fedra, né, apesar de ser o poder estabelecido, por exemplo, tem um episódio da Ellie que a gente vê que o oficial, que é o coordenador, né? Não sei qual seria o nome certo. O coordenador dela se mostra ali aberto, fala: olha, Ellie, você pode ter uma vida boa, nananã. Então você vê que são instituições com pessoas, né? De todos os tipos. E acho que é uma sacada muito legal, porque é isso, é real, né? Acho que não. A audiência hoje, o público não compra mais aquela história do o vilão, que é o vilão e ele é 100% mal. Isso não. Porque a gente sabe que não é assim na vida, né? Então acho que é legal ter essa nuance. Exatamente isso que vocês dois falaram. E para mim, para conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? E é exatamente isso que a gente vê. E quando você fala sobre a Marlene ser um pouco mais sensata, eu acrescento que ela não era nem não apenas sensata, mas é porque ela era muito apegada ao objetivo dela. Ela tinha um objetivo a alcançar. Do momento que ela descobriu, entre aspas, né, a imunização da Ellie, ela criou um objetivo, uma meta na cabeça dela, que é levar a Ellie para um médico que possa entender como tirar essa imunização dela e passar para todo mundo. Ela trouxe isso para a cabeça dela como um objetivo, ela traçou esse objetivo e ninguém mais entraria na frente dela até ela alcançar aquilo. Ela tinha uma determinação muito grande. E sendo bem sincera, eu não sei se eu agiria como o Joey ou como a Marlene se eu tivesse no lugar do Joey, porque eu estaria salvando o mundo inteiro em troca da vida dela. Qual seria a minha escolha, né? Então eu ficaria, né? Talvez eu seria mais Marlene no final das contas, mesmo o mundo não merecendo. Então eu acrescentaria isso no que vocês falaram, porque vocês falaram exatamente tudo que eu estava pensando sobre como
nem todo mundo é bom, nem todo mundo é mal, e como cada um se organiza dentro de uma comunidade, né? Porque, querendo ou não, quando você se torna líder, você tem a opção de organizar, opção entre aspas, né? Você tem a consciência de organizar aquela comunidade, ser líder daquele grupo de uma certa forma. Se você vai agir com a força, com a inteligência, com a sabedoria, com a violência, você traça aquele caminho e o destino daquelas pessoas junto com essa escolha. Eu gostei que vocês falaram essa questão do bem e do mal, que vai muito além, né, da Fedra, além dos vagalumes. No próprio Joel, né, que seria o mocinho, que não é um mocinho. Você vê que ele mata sem hesitar. A pessoa implora, ele não poupa. Então eu acho isso assim impactante. Aquela sequência mesmo final dele no hospital, ele mata sem pensar duas vezes, a sangue frio. Ao contrário da Camila, eu acho que o Joel, lá do segundo, do terceiro episódio, eu, sendo ele, eu teria entregado a Ellie sem pestanejar. Mas aquele Joel do episódio 9, ele já era pai dela. Então, um pai, eu acho que poupa a filha em prol do mundo inteiro. Ali é a prova do amor que ele tem mesmo. Tanto que uma das frases mais lindas que ele fala que não foi o tempo que curou a perda da filha dele, né? Aí ele deixa aquilo meio que no ar, mas a gente sabe que é justamente a Ellie que curou. O que, na verdade, não é a melhor forma de se superar uma perda, de se superar um luto. Mas dentro de um apocalipse, ele encontrou essa forma, né? E uma outra questão de bem e mal que eu achei que foi bem trabalhada é o Henry, né? Com o irmãozinho dele. Ele trai a resistência, né, por conta do remédio, ou seja, não tem lado. Ali você joga por quem você ama e você, às vezes, vai fazer coisas questionáveis pela sobrevivência, e isso está muito próximo da realidade. Eu acho que o apocalipse seria assim. Sem ser apocalipse, as pessoas já são oportunistas, né, já jogam em prol de si mesmas, quanto mais num cenário desse. Então, acho que uma das grandes sacadas da série é justamente isso, trazer bem próximo do que o ser humano que eu acho que até o contraste que o The Boys faz, né, que a gente sempre comentou nas lives, que os heróis, se eles existissem, né, seriam próximos ao The Boys, não ao Superman do Cavill, salvando todo mundo e tal. É por isso que, por exemplo, você tem lá em The Walking Dead, você tem o Negan, que tem a liderança dele, que vai mais para o lado da violência e do medo, que é para você deixar as pessoas ali subordinadas e assustadas, ajoelhadas literalmente para o cara, do que você tentar estabelecer meio que uma forma ali mais democrática de poder, né? Continuando na narrativa, mas explorando um pouco mais a emoção. Esse episódio do Sam com o irmão dele, vou falar para você, quando acabou o episódio eu tava chorando igual criança. Porque eles são meio que trabalhados em 2 episódios, né, esses personagens. Eles são, acho que no 4 a gente não vê tanto, eles aparecem, acho que no finalzinho do 4, mas aí você já entende quando eles chegam lá e falam, pô, são esses caras aqui que eles estão procurando, né? E aí no 5 você começa a se conectar com eles, e aí aquilo, meu amigo, quando chegou no final, eu falei, caraca, ela vai salvar o menino com o sangue dela. Que puxada de tapete, meu amigo. Mas se ela salvasse, aí eu ia ficar com raiva. Não, porque a série tava tão cientificazinha. Sim. Se ali ela desse fora, eu ia ficar puta. É compreensível, porque seria fácil demais, né? Eu concordo, realmente, seria fácil demais. Só que eu tava tão emocionado com o garoto que eu falei, poxa, esse garoto, ele podia sobreviver de alguma forma, mesmo que no próximo episódio ele fosse com o irmão dele para outro lugar. Mas não, cara, o menino, ele vira um infectado e começa a atacar ela, e aí daí a pouco vem os dois rolando ali pra cima, o Joel tendo que fazer uma coisa e o irmão dele para, não, peraí. Aí o irmão dele, cara,
tem que pensar muito rápido, aí ele vai e acerta o garoto e depois ele para, cai a ficha, o que eu fiz? Ele vai nele mesmo. Eu falei, caraca, nem uma série até hoje, eu posso falar, nem uma série até hoje me fez chorar tanto igual nesse episódio. Nem no final da série eu chorei tanto igual nesse episódio. Mas então, assim, partindo desse princípio aí, eu queria que vocês falassem um pouco do quanto essa série foi emocionante para cada um de vocês e ressaltando, né, claro, os pontos aí que mais se emocionaram. Vou aproveitar que você falou do Henry e do Sam. Eu acho que o que torna o final daquele quinto episódio tão arrasador é que a gente tem um contraste muito grande, né? Acho que a ingenuidade, a esperança da Ellie, que fala, não, meu sangue vai te curar, é uma esperança ali quase infantil, né? E o contraste depois de ela acordar e o menino atacar ela daquela forma brutal, né? Porque ele já tinha sido, né, tomado pelo fungo. Aí é um contraste muito grande, né, dessa esperança e da realidade brutal que eles estão vivendo. Então você fica assim, meu Deus, e a forma depois como o Henry tira a própria vida é muito forte, né? Você fica assim, meu Deus. Porque a gente foi se afeiçoando, né? Em certo grau, a gente como espectador fica esperando que dê tudo certo, mas não dá, né? Mas pra mim, assim, o episódio que mais me emocionou da série toda foi o terceiro, a história do Bill e do Frank. Nossa, eu terminei assim aos prantos, porque eu achei muito bonito como eles conseguiram ali dedicar 1h20, mais ou menos, né? Um pouquinho menos, talvez, para contar essa pequena história de amor no apocalipse, como duas pessoas encontraram ali um romance e um companheirismo de uma forma tão improvável, num cenário mais improvável ainda, e foram ao pouco construindo uma relação e os dois foram se transformando, né? Que o Bill também, de certa forma, como o Joel ficou mais vulnerável, ele também fica mais vulnerável com a chegada do Frank. As pessoas mostram o poder de transformação do amor, e eu sei que falando assim parece muito brega, mas acho que é uma coisa real, né? E é uma coisa que todo mundo aspira de certa forma. E ver essa história deles ali colocada, sabe? Aquele companheirismo que eles construíram, eu achei lindo, lindo, lindo. Eu fiquei, assim, muito tocada por eles. Eu fui tocada em vários pequenos momentos e em episódios inteiros. O primeiro episódio, claro que foi muito interessante pra mim, tudo mas o que me pegou mesmo foi onde virou a chave pra mim, que virou totalmente emocional, foi na cena onde a cientista fala pros militares, olha, bombeia tudo, mas antes, por favor, me leva pra minha família, porque eu quero morrer com eles. Ali virou a chave pra mim, porque ali eu vi que era sobre relacionamentos. Porque ela largou toda a parte racional dela de, nossa, eu poderia ficar aqui tentando ajudar eles a buscar uma cura, a buscar alguma coisa. Não, ela só falou, gente, acabou. Game over pra todo mundo. Vamos pra casa, vamos ficar com quem a gente ama, porque vai ser o nosso último momento. E ela escolheu ficar com a família dela, ficar com quem ela ama. Não sei qual era, não foi apresentado pra gente qual o núcleo familiar dela, mas ela preferiu ficar ali com quem ela ama. E depois eu fui me deixando levar por todas as vezes que aparecia esses núcleos. O Bill e Frank foi muito emocionante. Nossa, eu tentei me controlar por vários momentos pra eu não ficar chorando, pra eu poder me concentrar no episódio, mas era impossível. Mas qual mais me impactou mesmo foi o que o Ti citou, que foi o do Henry com o Sam. Eu não sei porquê, mas toda vez quando uma história lida sobre irmãos, pra mim mexe bastante. Porque uma coisa que eu tava comentando ontem com um colega meu era que quando é uma relação entre pai e filho ou mãe e filho,
a gente entende que tem aquele amor incondicional que vai fazer a pessoa proteger o filho ou a filha com todas as forças possíveis. Mas quando é um irmão ou uma irmã, não que não há esse amor, mas há um entendimento de que podem ser pessoas diferentes, que não concordam uma com a outra. Até que o Sam, ele é muito criança, mas o Hank se doou por inteiro, colocando a vida dele e do Sam em risco para conseguir remédio, para conseguir manter o Sam vivo, entendeu? Traindo a resistência, fazendo todo um jogo de cintura para conseguir manter o irmão vivo. E a gente não se toca ali na série porque não passa muito tempo no episódio, né? Não passa dias, anos ali, meses, anos, mas quando a gente faz isso por uma pessoa, a gente se doa por essa pessoa, a gente sempre conta que ela vai estar com a gente. E quando é com um irmão ou com um amigo, esse amigo, esse irmão, quando ele cresce, ele pode mudar de ideia. E ele pode julgar as nossas ações. Então, esse amor que inicialmente pode ser equiparado com o de um pai e de uma mãe, como incondicional, com o tempo pode mudar. Então, ele estava fazendo todo aquele sacrifício por alguém que poderia crescer e discordar dele totalmente. Não que não possa acontecer isso com pai e mãe, mas é diferente o sentimento. E por isso mexe comigo quando a relação é de irmão e irmã. E eu me aprofundei muito mais na relação deles. E eu sofri a cada passo que eles davam. Eu sofri quando eles lutaram com os infectados, eu sofri quando ele descobriu que foi mordido também, com a inocência da Ellie, com a inocência dele também de se deixar acreditar naquilo, né, de ter um fiozinho de esperança, sabe, de aquilo vai dar certo. E depois do Henry, com tudo que aconteceu, sabe? Então, pra mim, o episódio que mais mexeu, que foi mais doloroso, foi o do Henry e do Sam. Que legal, que vai meio que se complementar agora. Só para falar, né, que a série é uma aula de roteiro, porque você vê que tem episódios onde os protagonistas, eles não estão à frente, e ainda assim são excelentes episódios. Bill e Frank, para mim, é um dos melhores episódios da série. Ele emociona, você não pisca e consegue fazer você entrar naquele romance em tão pouco tempo. Em um episódio só, a gente vê a história deles toda ali naquele apocalipse. O Henry com Santa também me comoveu pra caramba, mas o que mais me emocionou foi o episódio da Ellie com a Riley, porque a gente vê a Ellie numa situação que ela está ali prestes a perder o Joel, ele está muito mal, então isso é um gatilho para ela lembrar uma grande perda da vida dela, né? Um amor ali da vida dela, ainda nova, mas ali dentro, né, de um lugar onde ela tinha pouquíssimas pessoas por ela, era o grande amor da vida dela. Aí tem toda uma construção bem feita, aquela cena que a Riley leva ela no shopping, vai mostrando todas as surpresas, eu achei genial. Eu achei que foi construído com uma doçura, com uma delicadeza, uma ternura assim, que me comoveu prontamente. A forma também como eles fizeram com que tivesse o beijo, eu achei que tinha que ser daquele jeito, não podia ser de nenhum jeito diferente. A forma como elas são atacadas pelo infectado também foi interessante, a forma, né, como aquilo acabou. Sim, foi para mim o episódio mais comovente. Aí a gente vê que aquilo dá o start para ela, eu preciso salvar o Joe, eu não quero perder mais alguém, uma pessoa que representa muito para mim. E aí eu falo que liga a chavinha da Ellie a braba, porque a menina já era sensacional antes, mas ali, cara, a versão full pistola da Ellie é uma das melhores que eu já vi. E se alguém duvidava da Bella Ramsey, pelo amor de Deus, se esconda, cava um buraco, enfia a cabeça, porque essa menina ela já estava dando show no início, mas depois ela abraça a série para ela e ela brilha mais que o sol, cara. Menina sensacional. Eu acho que uma coisinha que eu senti falta
Podia ter um 10º episódiozinho e lá atrás terem feito um episódio para a gente conhecer mais da Tess. Para mim, ela era uma puta personagem, eu queria mais dela, eu acho que teria sido um episódio tão bom quanto esses que tiveram foco em coadjuvantes. Acho que não ia embarrigar a série, senti só falta disso. Olha, eu concordo também, porque a gente vê um pouquinho mais dela ali no episódio do Bill e do Frank, né? Que ela meio que conhece um deles, aí depois ela leva o Joel lá, então assim, meio que estreitando a relação entre eles ali. A gente fica sabendo um pouco mais de como era a relação dela com o Joel através daquele episódio, né? Daqueles acontecimentos ali, né? Então eu acho sim que, né, poderia vir a calhar mais um episódio focado ali num flashback dela ali. Acho que seria bem interessante também. E cabe ressaltar aqui também, né? Vocês falaram muito bem aí do episódio do Bill e do Frank, cara, é um episódio emocionante, ele é muito legal, e o que eu acho que mais chama atenção é que você tá vendo tanta coisa ruim no meio daquilo tudo, que você meio que não acredita que é possível viver um romance numa era, né, num período de pandemia com todo aquele tempo. Porque você vê muita desgraça, mas ali para eles ali, eles conseguiram meio que se estabelecer e tava funcionando a vida para eles ali. Então você fica assim, caraca, meu, é possível viver um romance, né, num futuro distópico, né? Então assim, gostei também daquele episódio. Algumas pessoas comentaram comigo, falaram, não, aquele episódio não serviu muito. Cara, eu acho que ele, além da emoção que ele trouxe, contou a história desses personagens que não tem ali, não são protagonistas, mas ao mesmo tempo ele preparou o terreno para a história andar. Ele serviu pro roteiro, pro desenvolvimento ali, mas ele foi focado na história dos dois ali, né? Então, para mim, funcionou de boa. E, cara, eu lembrei da parte dos morangos lá, falei, meu Deus do céu, por favor, em cima dos morangos não. Eu falei, caraca, os caras estavam quase se pegando ali em cima. Não, peraí, o morango tá difícil aqui, vamos em cima dos morangos não, por favor. Então, assim, cara, é legal esse. Eu não achei, como é que fala, apelativo, igual algumas pessoas comentaram comigo. Eu achei que ele foi na medida e ele foi um episódio extenso porque serviu ali para contar a história dos dois, né? Então, diferente de outros pontos ali, né? Igual esse episódio da Riley também, foi muito, muito bom. Só que, na minha opinião, eu ainda ficaria entre o episódio 3. Para mim, o episódio do Bill e do Frank ainda foi assim, meio que mais emocionante para mim do que esse da Bella, da Bella eu também, ó, da Ellie com a Riley. Então, realmente, a gente tem ótimos pontos aí, né, que funcionaram muito, muito bem aí no decorrer da temporada, que é ponto onde eles exploraram a emoção e fizeram a gente se conectar ainda mais, né, com os personagens, sendo coadjuvantes ou não. Eu queria focar um pouco aqui na relação do Joel com a Ellie, né? Acho que a gente pode falar um pouco mais disso aí, de como isso foi evoluindo, né? No decorrer aí da temporada. Eu acho que esse tema conecta muito bem com o que a gente estava falando, o que você estava falando do Bill e do Frank, que muita gente falou, mas foi filler, foi barriga. E não foi, né? Porque aquela carta que ele deixa, que o Bill deixa para o Joel, eu acho que é um passo muito importante para o Joel também se abrir para aceitar esse papel como protetor, né? E mais para frente, pai mesmo da Ellie. Porque o Bill fala, Joel, tem gente como nós que estamos aqui para proteger. Eu acho que isso faz cair uma ficha no Joel, porque a gente viu no flashback, né? O Joel e o Bill, os dois caladões ali, meio cada um na sua, mas tinha um respeito mútuo ali quando eles estavam, né, fazendo negócios. E eu acho que o Joel tinha uma admiração pelo Bill, então ver isso acho que é um passo muito importante na história. E aí, trazendo para a tua pergunta, fez um ótimo trabalho de construir essa relação entre o Joel e a Ellie, porque é natural, tem uma progressão ali que faz sentido dado o mundo que eles estão vivendo, as coisas que estão acontecendo, que eles passam juntos.
juntos. Você vê eles aprendendo, né? Ela contando as piadinhas do livro para ele ensinando ela a atirar. São pequenos momentos que eu acho que entregam tudo. E aqui, né, acho que a gente tem que exaltar o trabalho dos dois atores, o Pedro e a Bella, porque os dois estão maravilhosos. E acho que mesmo quando o roteiro não ajuda tanto, porque o roteiro é muito bom, mas acho que às vezes os diálogos poderiam ser mais elaborados, não sei, mais, mais parrudinhos. Mesmo quando o roteiro não é assim, super acabado, super afinado, você vê as expressões deles e elas entregam tudo. Então, eu acho que essa relação, para mim, é o que mais funciona na série. Eu acho que é o coração da série e como tem que ser. Inclusive, você trouxe uma frase aí de The Mandalorian, que é também do Pedro Pascal, como deve ser. Verdade. Foi não intencional, gente, mas Eu tinha citado no começo um pouco sobre essas barrigas, que eu ouvi várias pessoas reclamando, porque estão enrolando, no Bill e Frank ficaram o episódio inteiro falando sobre eles, enrolaram, reclamaram também da cientista, que eu gostei, reclamaram de várias explicações que deram, no Henry no Sun também eu ouvi reclamações, então assim, como eu disse lá no começo, para mim foi muito essencial o que eles que algumas pessoas acharam que era barriga, porque aquilo me aproximou, esses tipos de situações, de cenas, me aproximou da série. Porque se fosse apenas o Joel entregando a Ellie como se fosse uma carga, como se fosse um produto para os vagalumes, ficaria muito monótono. Não ia dar pra gente entender o amadurecimento dessa relação, como a Bia citou a carta do Bill. Foi se criando um amadurecimento dos dois personagens, tanto do Joel com a questão paterna dele, dos traumas, quanto da Ellie também com os traumas que ela tinha. Então foi feito um amadurecimento dos dois, e para esse amadurecimento acontecer, não dava para ser feito sozinho. Mesmo que os dois ficassem juntos, a gente acompanhando eles a série inteira, só os dois, aquilo ia ficar monótono para a gente acompanhar e também para eles, o próprio roteiro acontecer alguma coisa, ia ficar muito parado, ia ter que, daí sim teriam que entrar mais os infectados para poder dar ação. A aparição dessas pessoas, dessas histórias, de uma história aqui que a gente não citou, foi do grupo de pessoas que o líder faz. Como que não é canibalismo, né? Ele pega as pessoas que vão morrendo, ou até mesmo que eles mesmos matam, para poder alimentar toda a comunidade, todas aquelas pessoas. E aquela relação de dor que traz para o relacionamento entre o Joel e a Ellie, e o cuidado que a Ellie tem com o Joel, porque ela poderia simplesmente falar, nossa, ele já morreu, ele tá em estado vegetativo quase, eu não tenho o que eu faça. Não, ela lutou por ele até o final, entendeu? Ela colocou a vida dela em risco, ela poderia ter sido picotada, mas não, ela estava ali ao lado dele, fazendo de tudo para ele. Então tudo isso, todas as apresentações de novas histórias ali dentro, cresceu os protagonistas, serviu como uma escada para os protagonistas. E foi um gradual tão legal, pequenas coisinhas. Primeiro o Joel falava, não, você não vai ter arma não, Ellie. Depois, não, você fica com essa arma, mas dentro da mochila. Daqui a pouco ela já tá com qualquer tipo de arma. Daqui a pouco ela já tá disparando. No último episódio, ele entregando a arma pra ela, e a cena com o foco, o enquadramento na mão dele, entregando a arma pra ela, sabe? Total tipo, confiança. pra mostrar a confiança que ele tinha agora nela. Tipo, não, você não vai ficar só com essa faquinha dentro da mochila, não. Agora é tudo, você pode ficar com tudo. E ela completando frases. Não, eu sei, tem que subir no prédio mais alto para olhar.
Ou seja, como que coisinhas simples que eu achei muito simbólicas. Ele no início era completamente fechado, ele não falava do passado, não falava da Sarah. Lá no último episódio ele falando, nossa, você é muito parecida com a Sarah ia gostar de ser sua amiga porque você é engraçada. Aquilo assim, a forma como ele desabrocha, aí vem aquela cena tão simples, mas tão linda da girafa, ele rindo. Até então ele tinha uma feição extremamente fechada. Ali você vê que ele está super magoado porque ela tá triste, ele tá incomodado com aquilo, porque ela não tá feliz, ele tá tentando fazer com que ela de alguma forma lhe sorria, e aí quando aparece a girafa e ela curte, aí ele fica com aquele alívio, aquele sorriso no rosto. Nossa, é muito legal a forma, assim, aquilo comove, aquilo deixa o nosso coração mais quentinho. Então, de tudo da série, a cereja do bolo é porque, de fato, essa relação foi linda de se ver, cara. Pedro Pascal, Bella Ramsey mandaram super bem na interpretação desses dois personagens, né? E, como vocês bem pontuaram aí, né? Os coadjuvantes, eles contribuíram muito bem também com as histórias, para o desenvolvimento aí dos dois, né? E quero ressaltar aqui que a girafa, gente, não foi CGI, tá? Foi uma girafa de verdade. A gente acredita que tinha gente reclamando do CGI da girafa, cara. Tem uma galera aí que é... Sabe, eu falo mesmo, cara. Gente, mas eu posso falar que parte da girafa, não a cabecinha dela, né? Mas parte dela foi CGI sim, porque eu recebi o screener que ainda não estava finalizado. Então, quando chegava nessa parte, você via a tela azul. E tem uma hora que a girafa tá indo assim pro lado, indo embora, você vê duas pessoas com roupa verde. Então eu acho que eles devem ter gravado a cabeça, o pescocinho da girafa, e o corpinho dela foram as Sim, pessoas. porque quando, tipo assim, no making off lá, tem meio que um quadrado onde ela chega só com o pescoço e com a cabeça e eles alimentam ela, né? Então a captura deve ter sido ali nesse quadro ali. Pô, mas assim, ficou muito, muito legal, né? Realmente funcionou super, super bem a relação dos dois. E eu gostei demais, cara. E é o foco, né? O principal da série ali. O jogo é ele defendendo ela. Então a série trouxe isso, mas claro, com elementos ali, né? Com ingredientes ali que meio que agregaram mais e melhoraram, né? Essa relação entre os dois aí. Então no final você vê que ele tá super bem, tá super mais à vontade, né? E aí ele chega até, né, fazer aquela chacina toda lá no hospital, porque ele descobre que eles, querendo salvar o mundo, eles precisariam matar a Ellie, porque, se não me engano, a salvação estaria no cérebro dela, porque parece que ela é imune, porque o fungo meio que reconhece ela como um fungo também. Sim, porque a grande sacada é essa. Então, o DNA dela não está alterado. A forma como ela herdou... Eu não conhecia o game, né? Então, ela não é uma mutação aleatória. Ela herdou ali via cordão umbilical. Então, não está no DNA dela. Sim, sim. Foi outra coisa que é uma sacada muito legal, né? Para esse embasamento científico que a série vem trazendo ali, né? Isso contribui muito para a história aí também, na minha opinião. Então, é legal você ver que, não, o fungo, ela não ficou infectada, porque o fungo acha que ela também é um fungo. Então, ele meio que não age nela. E aí, para eles tirarem isso dela, eles teriam que matar a garota. Então o Joe percebeu, falou, não vou deixar não, de jeito nenhum. Então foi lá e, né, matou todo mundo, matou geral lá. E, inclusive, parece que uma daquelas duas auxiliares lá da cirurgia vai ser uma personagem importante aí na próxima temporada, né, que sobreviveu, porque parece que ele mata só o médico. As duas, elas libertam a Ellie, ele sai com ela de lá no colo, aí lá embaixo tem um rolê com a Marlene e tal, mas eu acho que uma dessas duas lá auxiliares vai ser uma personagem importante aí no decorrer. E já que a gente vai partir agora, né, para esse finalzinho, vamos falar um pouco aqui do que esperar, né, para uma próxima temporada, que nós estamos órfãos agora, mas vamos deixar aqui o que a gente pode esperar. Eu começo aqui dizendo que a relação deles, naquele finalzinho ali, que foi um final assim, bem emocionante, mas a gente tem ali um dilema muito forte ali, que é o Joel mentindo para ela, né? Porque eu acho que ele pensa que está protegendo ela, mas isso
para ela, quando ela descobrir, vai dar muito ruim, cara, porque ela, agora que ela tá confiando nele, que ela se abriu totalmente para ele, né? Os dois agora estão de boa ali, mas isso aí no futuro vai meio que abalar a relação deles. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês esperam. Ela pede especificamente para ele jurar naquele final, né? E a série não enrola, né? A série escolhe terminar muito especificamente quando ele fala sim, e aí ela responde que ele jura e ela fala, tá bom então. Então aí isso já é um setup que, né, não vai dar bom isso aí, porque a gente sabe que mentira tem perna curta. E aí você falou, né, tia? Ele deixou 2 testemunhas vivas. Então, são testemunhas aí que sabem o que ele fez e isso pode, né? Essa informação aí vai chegar algum dia. Eu não vou comentar mais nada porque eu já tomei spoiler do jogo 2 inteiro, eu sei o que acontece. Então, eu vou me abster. Mas sim, eu queria falar que eu vi entrevistas, né, do Neil e do Craig, os criadores da série, e eles falam que provavelmente o segundo jogo não será adaptado inteiramente logo na segunda temporada, que eles devem adaptar em mais de uma temporada, porque é muita história. Eu acho isso interessante, né? Porque vai dar um tempo realmente para Sim, isso muito me alivia. Me alivia saber disso, porque tipo, a gente tem ali a primeira temporada, né, que foi adaptada praticamente ali na parte 1 do jogo. Mas na parte 2, aí você fica, pô, vai fazer a parte 2, vai adaptar a parte 2, mas e quando acabar a segunda temporada? E aí? Né? Então agora com isso, eles anunciando que eles precisariam de mais 2 ou 3 temporadas para adaptar a parte 2, já significa uma tranquilidade, pelo menos para mim, porque a gente vai ter essa série um pouco mais de tempo para a gente apreciar. Olha, a única coisa que eu consigo pensar agora é que a segunda temporada vai manter a mesma emoção, a mesma pegada emotiva da primeira temporada. E eu acredito que eles tenham mais desafios ainda por conta, né, do que vocês citaram sobre as mentiras que foram ditas aí. E eu também já recebi vários spoilers sobre o jogo 2 e eu estou muito triste. Eu já estou preparando meu lencinho para as próximas temporadas. E me corrijam se eu estou errada, mas a segunda temporada foi confirmada para 2025, não foi? Ou ainda não tem data, ou eu tô confundindo? Cara, eu não tô muito ligado em data, não. Eu só sei que eles confirmaram, acho que logo assim no comecinho da primeira temporada, né? Porque começou muito bem, né? Foi um boom enorme, um sucesso já de cara. Então eles foram lá e já renovaram, mas data eu não tô ligado, não. Data eu não lembro de ter visto também, não. É que eu vi alguma coisa hoje, mas eu não me lembrava se era 2024 ou 2025. Eu acho que é 2025. Posso estar errada, né? Mas vou preparar meus lencinhos já. Já vai estocando aí de uma vez. Eu não tenho spoiler nenhum, gente. Então, pelo amor de Deus, eu soco meu irmão, mato, odeio. Não. Estraga a experiência, eu não curto, não. Mas eu só exijo a Bella Ramsey. Teve um povo aí falando, que ela não sabe se volta, pelo amor de Deus. Não, ela foi confirmada, não ela. Me troca. Ela sim. Confirmou já? Sim, ela que vai voltar. Cara, sinceramente, não faria sentido eles mudarem a atriz. Ela mandou super bem. Não, mas em nenhum momento eles disseram que iam mudar. Ah, tá. Ela que não tinha confirmado que voltaria. Sim, entendi. Não, mas aí agora já tá certinho, foi confirmado mesmo. Perfect. Eu já tô feliz. E assim, eu quero mais ver treta. Espero que tenha um outro cirurgião bom, porque o que tinha morreu, né? Vamos torcer aí, mas eu acho que ele fez uma merda. Tomara que tenha mais alguém aí que saiba. Enfim, eu como cientista, eu até teria um plano, mas seria um plano bem maléfico, né? Fazer algumas mulheres grávidas serem mordidas, parirem. Eu tô brincando, mas querendo funcionaria, tá? fazer o quê? Tipo, replicar o que aconteceu em larga escala. Que cruel, brincadeira, gente. Ou não. Gente, posso aproveitar a nossa bióloga aqui para fazer uma pergunta? Diga. Eu fiquei pensando no último episódio. Aí, se eu não souber responder, você edita, tá, Tia? Vai pro final, vai lá pros cortes. Pô,
Mas a menina mal chegou, já vão matar ela. Não dá pra fazer uns exames, colher sangue, não sei. Eu fiquei pensando, pô, mas já vai chegar assim? Ah, foda-se, vamos abrir logo essa menina. Não dava pra E fazer abrir a alguns cabeça testes? dela, né? Abrir a Né, cabeça. logo, né? Não tá no cérebro dela, Não, vamos então, abrir. confiou cegamente que já era o cérebro. Eu também achei um pouco Eu até impetuoso entendi. demais. Até entendi a explicação deles, né? Que o Cordyceps, ele se aloja no cérebro, né? Então faz sentido eles mexerem direto na cabeça. Mas, caramba, não vão tirar um sangue primeiro, não vão, né? Não, então, eu achei muito no curto prazo. Eu suponho que ele já deva ter meio que estudado, porque eles sabiam do caso da Abby. Então, ele já estava estudando isso. Mas ele não tinha nenhum N estatístico para praticar. Eu imaginava que ia, sei lá, rolar alguma coisa que ia ter uma passagenzinha de tempo ali, né? Mas não, foi tudo. Eu acho que também essa questão do, poxa, tem um monte de seres aí matando a gente. Foi essa loucura mesmo, impetuosa. Pô, mas já esperou 20 anos. O que custa esperar mais uma semaninha? Faz uns Né? testes ali no Fato. sangue. Eu pessoalmente acho que talvez teria até um impacto dramático maior se ficassem ali semanas estudando ela e chegasse à conclusão de Ratinho que de não, tem que laboratório, matar. né? Verdade. Podia ser E construído outra, assim mais detalhadamente, né? Talvez. Todos os episódios tinham por volta de quase 1 hora. Esse tinha, eu acho, 47 minutos. Sim, 40. Então, assim, se eles esticassem até 55 minutos, 1 hora, não iria ficar tão desgastante. E uma outra coisa que eu não entendi, porque hoje a gente tem tecnologia, né, de fazer uma cirurgia, remover um tumor cerebral, dava para remover uma amostra do fungo e a menina sobreviver. A não ser que eles perderam parte dessa tecnologia, né, com todo esse apocalipse. Mas em tese daria. É porque lá também, né, parece que a infecção ela começa em 2003, né? Então meio que a sociedade para, né, naquele ponto ali. A tecnologia parece que ela não evolui muito depois disso, né? Ninguém tem Orkut, MSN, não passaram disso. Acho que nem chegaram, na verdade. E agora chegamos aqui ao momento dos nossos balões, né? Momento que a gente dá as notas aí. Vamos dar nota para essa série aí, The Last of Us, de 0 a 5 balões. Bia Amêndola, fala pra gente. Vou dar 4,5, Vou tirar meio ponto aqui, porque eu confesso que eu sou chata. Eu acho que o diálogo do Joel com a Marlene ali no último episódio, eu acho que ele ficou muito apressado. Eu não sei, eu senti que faltou uma carga dramática maior para justificar. Para justificar, não, né? Para conduzir melhor a chacina que ele comete no hospital, a decisão que ele toma e a mentira que ele vai depois, por consequência, contar para Ellie. Eu senti um pouquinho de falta de ter um momento dramático mais forte no episódio. Assim, algo que realmente fala, não, o Joel tem que fazer isso. Mas fora isso, assim, a série ótima, acho que é um ótimo começo de ano para HBO. A série maravilhosa e me surpreendeu muito positivamente. Olha, eu queria muito dar 5 balões, viu? Mas eu ando um pouco pé atrás para dar nota máxima nas produções, principalmente por conta do último episódio. Não só pelo que a Bia falou sobre a justificativa, mas eu achei ele um pouco corrido. Eu gostei bastante da cena dele de ação, porque, querendo ou não, no game, a gente que faz toda essa ação por ele, né? E ali, como a gente não tinha como agir, eles conseguiram trazer a gente para dentro da ação com um som, como se a gente estivesse ouvindo, na verdade, com a mente embranquecida. Eu não sei qual termo usar isso, tá, gente? Então vou usar o termo embranquecido, assim, quando você tá muito focado em uma coisa e você não consegue. É literalmente como se você estivesse dentro de uma bolha e focado naquilo, e
você ouve as coisas tudo pro lado de fora, sabe? O som da bala, o som dos estilhaços, tudo aquilo, aquela cena inteira foi incrível pra inserir a pessoa ali dentro. Só que o restante inteiro do episódio foi muito corrido. Foi como se eles tivessem que acelerar muito para chegar naquela conversa com a Marlene. E como a Bia disse, ela poderia ser um pouco melhor estruturada, né? Então eu acho que todo aquele episódio, se eles tivessem equilibrado da mesma forma que eles equilibraram o restante dos episódios, eles conseguiriam dar um final um pouco mais redondinho. Então, com um pouquinho de dor no coração, eu dou 4,5, 4,75. Tô refletindo aqui. Tiago, pra que eu já dei 5 balões aqui? Você lembra? Eu já dei uns 5 balões, era pra quê mesmo? A Casa do Dragão. Não, se eu dei 5... Então, vamos ser justos aí. Se eu dei 5 balões à Casa do Dragão, eu vou dar 5 balões para The Last of Us. Tem defeitos, a Casa do Dragão tem defeitos, mas são balões, é o que causa em mim. Fazia já, né, alguns meses que eu não tinha ansiedade por um episódio, porque eu, proletária que acorda às 5 da manhã, eu não conseguia ver às 23, mas eu chegava do serviço, eu só tomava banho e comia assistindo, porque eu precisava ver, eu realmente queria ver. Então eu acho que quando a série desperta isso, é porque funcionou. De fato, eu concordo com os 4,5 das meninas, mas ela marcou demais, então eu vou dar 5 para elas. Então, Thalita, eu não vou deixar você sozinha nessa. Vou meter 5 balões aqui também, porque gostei demais. Eu achei que a série ela tem muito, muito mais acertos do que erros ali. Eu acho que eu nem vou chamar de erros, né? A gente tem ali, igual eu também achei o último episódio ali um pouco corrido, né? Mas também isso não justifica ter que falar que é um erro aqui. Eu acredito que, para mim, foi uma série que me emocionou, né? Eu achei legal a história, eu comprei legal a parada dos infectados, achei super, super legal. O embasamento científico ali, mesmo que seja uma ficção, eu achei que eles se preocuparam bastante com isso. Então é um detalhe a mais aí também que trouxe para a série. Então, assim, o conjunto todo, né? Mais as ótimas atuações aí, Pedro Pascal e da Bella Ramsey, ó, para mim eu dou 5 balões e falo com tranquilidade, essa série tem potencial para ser uma das melhores do ano de 2023. É verdade. Momento TCC. E chegamos aqui agora ao nosso momento TCC, momento jabá aqui do Papo Nerd, onde a galera deixa aqui as redes sociais, deixa aí o Pix, deixa a caixa postal, fiquem à vontade aí, meninas. Oi, gente, obrigada, né, por ouvir a gente, obrigada, Ti, por me receber de novo, obrigada, Thay e Camila, por estarem aqui pela conversa maravilhosa. Vocês me encontram no Bia_Amêndola, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou editora do Omelete, que nas redes sociais é @Omelete, e tem muito conteúdo sobre The Last of Us e também sobre tudo que a gente ama aí da cultura pop. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Thalita chegou em mim, falou, bora, né? Como sempre, né, Thali? Eu gostaria de agradecer a companhia da Bia e do Ti, são sempre incríveis. E vou deixar aqui meu arroba @acamilacouto, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter eu não falo tanto, né? Mas me segue lá, né? Vai que algum dia surge uma pérola, né? Daí você já tá lá. E eu peço licença a todos, porque hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, eu não sei quando vai ser lançado, né? Mas hoje, no dia que a gente tá gravando, faz um mês que eu estreiei meu blog, o www.camilacouto.com.br, e eu gostaria de aproveitar esse espaço para divulgar ele também. Lá eu tenho minhas colunas de All Pop, o da minha alter ego Célia Costa, que é o Delírios Diários,
E o Valkyria's Go Game, que era o meu antigo blog da faculdade, que falava sobre games, que eu transformei ele em uma coluna para facilitar a logística, né, gente? E daí eu falei, quer saber? Eu vou colocar tudo em um lugar só, porque daí eu já falo de uma vez. E é o OnCast, que ele tá lá. Eu voltei com ele há pouco tempo, então ele tá com poucos episódios. Mas é isso, eu tô criando aos pouquinhos, estou voltando aos pouquinhos. E é isso. Muito obrigada para todo mundo que nos ouviu até aqui. E é isso. Um beijo. E eu já estive lá falando mal de Homem-Formiga. Muito mal, aliás. Mas fui endossada por você. Permiti. Luiz Otávio tentou defender lá, mas acho que não rendeu muito. Ai. Ele tava muito advogado do diabo. Brincadeiras à parte. Meninas, obrigada aí por terem aceito o nosso convite. Camila, eu chamei super de última hora, a rainha aceitou, brigadaça. Vocês me encontram, pessoal, no @ThalitaSAmaral, Thalita com TH, tanto no Instagram quanto no Twitter. E agora eu sou do Papo Nerd Oficial, né? Então eu nem preciso fazer mais jabá, né, Tio? Exatamente. Ela foi efetivada, queridos ouvintes. Teremos aqui uma cadeira fixa na mesa para Thalita Amaral, que agora é a diva do Papo Nerd. Meninas, muito, muito obrigado, cada uma de vocês aí, por participarem, né, desse bate-papo. É sempre bom estar com vocês, conversando sobre coisas da cultura pop, que a gente gosta muito de trocar essa ideia, e voltando aí nessa nova temporada do Papo Nerd. Ainda estamos analisando a frequência dos episódios, né? Verei com a Thalita aqui se teremos que fazer episódios semanais, quinzenais ou mensais, né? Ainda estamos avaliando as possibilidades. Vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio número 88. Aqui ficou a nossa análise sobre The Last of Us, baita série, e que não demore chegar a próxima temporada, por favor, HBO, por favor. E para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho, pela companhia. Aproveite para curtir este episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. E se estiver pelo YouTube, não se esqueça de ativar também as notificações para acompanhar as lives e os mini-pods. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, só enviar para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura TM. Quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes. Beleza, colocando aqui para gravar já de uma vez. Frase de início, todo mundo já pensou? Vamos lá. Em cima do que vocês proporam aí, né? Vocês proporam ou propuseram? Vou ter essa aula de português aí. É verdade. Tiago, o tempo está acabando. Acho que você não sei se eu vou conseguir ser muito pouco para você sucinta falar, assim. né? Muita pressão. Eu acho que a série fez um ótimo trabalho de trabalhar. Mas fez um ótimo trabalho de trabalhar. Desculpa, gente. 11 horas da noite eu já tô... Tudum. Mesmo que os dois ficassem juntos, a gente acompanhando eles a série inteira, só os dois, aquilo ia ficar monótono. Monótono para a gente acompanhar. E chegamos aqui agora ao nosso momento TCC, momento jabá aqui do Papo Nerd, onde a galera deixa aí deixa eu uso redes sociais, não, um erro de concordância aí, desculpa aí. E para você que está ouvindo, né, obrigado pelo carinho, pela paciência, pela audiência. E eu perdi minha pauta aqui, onde é que tá? Deixa eu ver.
Isso aí. É isso aí, essa vida de proletário acaba com a gente, né? Mas tá aqui gravando o podcast, é o que importa, né? Este podcast foi editado por Thiago Moura TV.